Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Fundação Joaquim Nabuco por esta oportunidade de parceria com a Academia Paraibana de Letras. Na qualidade de seu vice-presidente, a mim foi dada a missão de falar sobre Oscar de Castro, que foi o mais longevo presidente desta casa. E o meu trabalho está intitulado Oscar de Castro, o primeiro sócio da Academia. O movimento literário paraibano começa a se expressar apenas nas páginas dos jornais a partir das primeiras décadas do século XX. No século anterior, já surgiram alguns grupos em organização com objetivos culturais. Eram, porém, instituições de vida efêmera. Permanente mesmo, surgiria, em 7 de setembro de 1905, o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, do qual hoje eu sou o seu presidente. Foi justamente a esta Casa da Memória, na ocasião presidida por Maurício de Medeiros Furtado, que a Federação das Academias de Letras do Brasil estranhou que a Paraíba fosse o único estado da federação a não possuir a sua academia. Conta Luiz Hugo Guimarães que a Academia Carioca de Letras, da qual fazia parte o paraibano Alcides Bezerra, também insistia na criação da nossa Casa de Letras e Artes. Foi, portanto, sob a inspiração do Instituto Histórico que surgiu a primeira tentativa de se criar entre nós uma Academia de Letras. Vivíamos o ano de 1939, quando o Instituto Histórico nomeou uma comissão com o fim especial de viabilizar a fundação da Academia Paraibana de Letras. A comissão não logrou êxito, mas a hiperatividade cultural de um sertanejo de Patos das Espinharas, batizado de João Coriolano de Medeiros, após renunciar à presidência do Instituto Histórico, resolveu se dedicar à ideia da fundação da Academia Paraibana de Letras. A primeira reunião com esse objetivo ocorreu na Biblioteca Pública do Estado, onde os intelectuais convocados por Coriolano foram acolhidos pelo seu diretor, o escritor Luiz Pinto. Era 14 de setembro de 1941, quando foi registrada em ata a fundação da Academia Paraibana de Letras. Por aclamação, foi escolhida a diretoria e o seu presidente, o já citado Coriolano de Medeiros. Nas sessões seguintes, discutiu-se os nomes dos patronos das cadeiras e seus respectivos ocupantes, entre os membros fundadores do Silogeu. Inicialmente, foram 30 as cadeiras e seus patronos os seguintes: Augusto dos Anjos, Arruda Câmara, Albino Meira, Adolfo Cirne, Alcides Bezerra, Aristides Lobo, Arthur Aquiles, Afonso Campos, Arruda Barreto, Cardoso Vieira, Cordeiro Sênior, Coelho Lisboa, Diogo Velho, Eliseu César, Eugênio Toscano, Francisco Antônio Carneiro da Cunha, Gama e Melo, Irineu Joffre, Irineu Pinto, Joaquim Silva, Maximiano Machado, Maciel Pinheiro, Neves Júnior, Pedro Américo, Berilo de Oliveira, Padre Inácio Rolim, Padre Azevedo, Padre Lindolfo Correia, Rodrigo de Carvalho e Santos Stanislau. Os fundadores tiveram o privilégio de escolher suas respectivas cadeiras e apenas 10 foram imediatamente preenchidas. A tarefa daí em diante seria a eleição de novos membros, visando a ocupação das cadeiras restantes. Consta da ata
no dia 22 de outubro de 1942, a proposta de admissão dos primeiros sócios efetivos. A Assembleia Geral homologaria em 31 de outubro de 42 a eleição do médico Oscar de Oliveira Castro para integrar seus quadros, ocupando a cadeira cujo patrono era a Rua da Câmara. A APL, desde o seu nascimento, padece de meios de sobrevivência. Seus primeiros passos foram inclusive nômades e inconstantes. As reuniões dos acadêmicos ocorreriam em casa de residência dos sócios, até que foram cedidas uma sala no Teatro Santa Rosa e depois o auditório da Rádio Tabajara para as solenidades. Era um grupo sem teto, apesar dos esforços de Coriolano de Medeiros, que se manteve na presidência mesmo enfermo até o ano de 1946. Sofrendo uma deficiência visual severa, renunciou ao cargo. A Assembleia para a eleição do novo presidente ocorreu na residência do acadêmico Álvaro de Carvalho. Álvaro de Carvalho foi o sucessor de João Pessoa após o seu trágico desaparecimento. Álvaro voltava do exílio voluntário a que se submetera após seu curto período no governo da Paraíba, em substituição a João Pessoa, reincorporando-se no meio sociocultural paraibano. Da data desta reunião, constam as assinaturas de apenas 6 sócios efetivos, que elegeram Oscar de Castro para presidente, tendo este assumido de imediato suas funções em 14 de setembro, de 1946. Oscar de Oliveira Castro foi o mais longevo presidente da entidade, dirigido-a por 36 anos. Nascido em Bananeiras, no clima ameno da Serra da Copaoba, teve como berço a pequena Vila de Pilões, hoje denominada de Vila Maia. O jornal O Labor, que se editava na cidade, registrou o matrimônio de seus pais. Dizia o jornal: consociaram-se a 20 de fevereiro findo, no povoado de Pilões, deste termo, o senhor Joaquim Pereira de Castro e a excelentíssima senhora Dona Amália Idalina de Oliveira. Nossas felicitações. Joaquim Pereira de Castro foi vereador da primeira Câmara Municipal de Bananeiras após a reconstitucionalização do país em 1945. Oscar nasceria 2 anos depois, em 27 de abril de 1899. Ao ser recebido na Academia de Letras, Oscar de Castro já encontrara a reverência da casa a outros seus conterrâneos, batizando as cadeiras e denominando-as na qualidade de patrono, a exemplo de Alcides Bezerra e Adolfo Cirne. Santos Stanilau, tido também como bananeirense, para Oscar teria nascido em Pilar. Não consegui dirimir essa dúvida. Seu amor pelo torrão natal foi expresso na saudação que proferiu ao recepcionar o imortal Humberto Nóbrega quando de sua posse no Instituto Histórico Paraibano. Disse Oscar: terra fria e lendária, onde busco, dos momentos de recolhimento e meditação, os meus dias perdidos de menino, o antídoto para a velhice que avassala, as minhas traquinagens, os meus banhos de açude, as minhas caças de passarinhos, com visgo de jaca, a saudosa imagem dos meus primeiros mestres, a casinha modesta onde nasci, onde vivi aquelas primeiras horas de vida, sentindo o afago do calor materno e o cheiro de alfazema queimada nessa muito minha amada Bananeiras. Na presidência da Academia Paraibana de Letras, o novo gestor tratou de instituir a Galeria dos Patronos.
Foi uma luta titânica. Muitos nem descendentes tinham, e poucos ou nada restava de sua memória. Registrar os traços biográficos desses ilustres paraibanos foi a tarefa maior a que se propôs o novo presidente. E segundo Juscelino do Rego, as notas críticas e informativas de Oscar de Castro nos põem na intimidade de muita gente injustamente deslembrada. A propósito, revendo a ata das reuniões dos integrantes da nossa academia, vislumbramos que essa constatação do nosso mais lido romancista, Juscelino do Rego, de há muito, era preocupação da própria instituição e não deveria causar espanto o esquecimento da Paraíba a seus mais ilustres filhos. Isto é muito nosso, é muito paraibano, diz Helen do Rego. Os nossos grandes homens o foram e o são ainda hoje, mas apenas como nababos despreocupados e pródigos. Dão tudo em troca de quase nada. Vivem a vida efêmera da tribuna e dos jornais, no aplauso dos contemporâneos, na admiração dos que os aclamam, e como as palavras e como os jornais se perdem e desaparecem no turbilhão das paixões momentâneas que os arrastam. E esse fato é perfeitamente explicável. A vida mental da Paraíba sempre teve a sua mais interessante expressão nas páginas fugidias dos jornais. É nelas que se pode buscar elementos necessários à restauração das nossas maiores figuras desaparecidas. Mas onde colocar os retratos do patronato, conseguidos a duras penas? A luta primeira do presidente Oscar de Castro foi para instalar condignamente a academia. As reuniões se faziam na residência de alguns sócios, a exemplo do cônego Matias Freire, Álvaro de Carvalho e Horácio de Almeida. As solenidades tinham lugar, repito, no auditório da Rádio Tabajara. O primeiro ato na direção desse objetivo foi patrocinado pelo prefeito Abelardo Jurema, que doou um terreno para a construção da futura sede da entidade. Todavia, foi a aquisição de uma casa pertencente à Ordem Terceira de São Francisco que possibilitou um teto definitivo para a academia. Adaptá-la, mobiliá-la e torná-la funcional foi obra incansável de Oscar de Castro, que partiu em busca de doações em móveis, dinheiro e obras de arte para a decoração das novas instalações. Ao relacionar doadores e beneméritos da Casa de Coriolano, o historiador Luiz Hugo Guimarães assim se expressa. Isso se deve à invenção de Oscar de Castro, criando um livro de ouro que exibia as pessoas do seu vasto círculo de amizades e dela, com seu tradicional sorriso amável, pleiteava um donativo. Quase sempre era atendido. Estava consolidada a Academia Paraibana de Letras a partir da inauguração de sua sede, ocorrida em maio de 1947. Outras iniciativas do presidente Oscar de Castro foram a implantação da biblioteca, hoje denominada de Álvaro de Carvalho, e a edição da revista da Academia. Seu primeiro número obteve ampla repercussão na imprensa local, regional e nacional. Juscelino do Rego repercutiu o fato nas páginas de O Globo, ainda na sua gestão. Em 1959, foi ampliado o quadro de sócio, igualando-se à Academia Brasileira de Letras, instituída mais 10 cadeiras com os seguintes patronos: Epitácio Pessoa, Carlos Dias Fernandes, Castro Pinto, Pereira da Silva, Raul Machado, Manuel Tavares Cavalcante, Alírio Vanderlei,
Américo Falcão, José Lindo Rego e Cândido de Melo Leitão, não incluídos na obra de Oscar de Castro, sob o título Vultos da Paraíba, Patrono da Academia, publicado em 1955 pelo Departamento de Imprensa Nacional. Destaco que Pereira da Silva foi o primeiro paraibano a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Oscar de Castro publicaria ainda Ensaios, em 1945, Medicina na Paraíba, também em 45. José Lindo Rego, Um Depoimento, em 1962. Contribuição à História da Farmácia na Paraíba, em 1964. Exaltação aos Moços, em 1965. Arruda Câmara, em 1967. Crimes e Personalidades Psicopatas, em 1969, deixando inéditos Visões de Arte na Paraíba, Gente que a gente encontra e Memórias. Ingressou Oscar de Castro no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano em 1947 e na ampliação do seu quadro de associados passou a ser o patrono da cadeira 10. Ainda foi membro da Academia Carioca de Letras. Um dos fundadores da Faculdade de Medicina da Paraíba foi Oscar de Castro, por igual, professor da Faculdade de Direito, onde lecionava Medicina Legal. Suas aulas eram muito concorridas, pois além de detalhadas com muito bom humor, contavam com ilustrações que iam de detalhes da anatomia humana a amostras de maconha, inclusive plantadas em jarro. Aliás, por conta desse laboratório oscariano, os militares que invadiram a Faculdade de Direito em 1964 para dali retirarem estudantes amotinados, conseguiram aumentar sua punição, juntando aos jovens apreendidos exemplares de cigarros da cannabis sativa, como se fosse propriedade dos detidos. Era extremamente didática a forma como Oscar de Castro definia uma perícia criminal. Para mostrar como fazer uma perícia de desvirginamento, contava o mestre com um exemplar da pelve feminina em cera e destacava: essa perícia não se faz com os dedos, mas com os olhos. Como seu aluno, foi a única coisa que aprendi em medicina legal.